Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros Brasil, no YouTube. É isso mesmo, terça de carnaval tem aula aqui no canal, a gente não para. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar nessa videoaula sobre como construir tabelas e linhas dentro do DAX, na unha, na mão. E depois, como usar esse conceito de construção de linhas e tabelas como filtros avançados dentro das nossas calculates, por exemplo. Ok? Então, vamos primeiro aprender a como criar uma tabelinha simples com 2 ou 3 linhas com dados ali dentro. Legal? A gente fala sobre isso também no módulo 2, no nosso curso presencial módulo 2, só que a gente faz isso com a linguagem M. Né? O Rui traz para a gente essa novidade, como criar linha, explicar quais tipos de dados existem dentro da linguagem M. Bom, e a gente também vai ver que também dá para fazer isso no DAX, e é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Então vamos lá. Abram aí, não tem, tá pessoal, essa aula não tem conteúdo para você fazer download, ok? Então basta você abrir aí um arquivo em branco e a gente vai conseguir fazer essa primeira parte do exercício. Então, nova tabela, vou vir aqui na guia modelagem, nova tabela, a gente vai criar aqui uma tabela chamada teste, e reparem, o construtor de linhas aqui dentro do DAX, ele é sempre precedido pelas chaves, ok? Então, abre chave, e aí o conteúdo que você quer digitar nessas linhas, da sua tabela de uma única coluna que a gente está criando. Então, abre chaves, por exemplo, aqui vermelho, fecha chaves, ponto e vírgula, a próxima linha da tabela, da mesma coluna, abre aspas de novo, azul, fecha aspa, ponto e vírgula, mais uma linha, terceira linha de dados, abre aspas, bege. Pronto. Então fechei minha chave e vou dar o Enter. Olha que legal. Repara que agora eu tenho uma tabela aqui chamada teste, com uma coluna velho. Então se a gente vier aqui nos nossos dados e clicar na tabela teste, você vai ver, ó, a tabela teste foi criada com os dados de vermelho, azul e bege, está aqui. E o nome da coluna ficou como velho. Você pode alterá-la aqui dando duplo clique, ok? Mas o que a gente precisava saber é esse conceito de criar linhas. Então esse é o Row Operator que eles chamam, tá? Ou Row Constructor, ok? Como é que eu faço então para criar uma tabela com mais de uma coluna? Aqui a gente criou uma tabela de uma única coluna. É parecido. Vamos lá. Vamos criar aqui mais uma tabela, nova tabela. Vai ser tabela com colunas, ok? Então vamos lá, vamos criar de novo vamos abrir a nossa chave para poder criar a linha. E nessa linha, pessoal, eu vou querer então fazer o seguinte, ó, abre parênteses para construir a primeira linha com as duas colunas que eu quero criar. Então, parênteses, o nome da primeira linha vai ser, por exemplo, o ano de 2017, ok? Ponto e vírgula, e de 2017, por exemplo, mês de janeiro. Então, ó, legal, fechei a minha primeira linha. Se eu der Enter, fechar aqui a chave, pronto, olha o que vai acontecer. Ele criou então a primeira linha, com duas colunas, 2017 na primeira, janeiro na segunda. Se eu quisesse criar mais uma linha então aqui embaixo agora, ponto e vírgula, depois do parênteses, abre parênteses de novo, 2017, ponto e vírgula, fevereiro. Pronto. Enter, tá lá a segunda linha. Legal? Aqui também não aceitam só valores declarados, você também pode usar funções para conseguir colocar os seus valores aqui, tá? Então, por exemplo, em vez de 2017 fevereiro, eu vou botar aqui, ó, um cálculo simples, 2015 mais 5, que vai dar 2020. E em fevereiro aqui eu vou colocar left, então a função left, fevereiro é o texto que eu quero, ponto e vírgula, e eu quero só os 3 primeiros caracteres, só fev. Então repara, agora eu estou usando uma função no segundo argumento e um cálculo simples, aritmética básica no primeiro. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Tá lá, ó. Então ficou 2020 fev. Então repare, tudo começa pela chave.
a chave cria linhas, ok? E os parênteses vão criando linhas com colunas, legal? Então é simples assim, é esse conceito que a gente tem que aprender de como criar uma tabela na unha dentro do DAX e como criar uma coluna na unha dentro do DAX, ok? Com uma única linha ou com mais de uma linha, bacana? Então é esse conceito que a gente vai começar a levar agora para dentro do nosso DAX, usando esse conceito para criar filtros. E aí começar a perceber, será que esses filtros são mais eficientes quando a gente fala de performance com DAX do que não usar esse conceito? Vamos ver. Bom, então é o seguinte, eu já tenho uma tabelinha aqui, ó, com uma coluna da minha de calendário, que é a coluna de data, e eu quero descobrir o seguinte, quantos produtos únicos eu vendi por algumas lojas, somente algumas lojas, que são as lojas 2, 78, 395 e 512. Então repara aqui na minha tabela de vendas, eu tenho aqui uma coluna chamada Store Key, e nessa coluna eu tenho aqui as minhas lojas, tá vendo? Tem várias lojas aqui, ó. Ó, várias lojas, ok? Então eu quero saber dessas lojas, 2, 7, 8, 395 e 512, quantos produtos únicos elas venderam, todas juntas, em cada dia desse. Legal? Então vamos começar aqui nossa primeira medida. Então eu vou fazer aqui um calculate. Minha expressão vai ser os produtos únicos, então uma contagem, um distinct count, a contagem de únicos de fvendas product key. Então aqui eu estou contando somente os únicos, só que eu quero contar esses únicos somente daquelas lojas, ok? Então o jeito mais simples de fazer é usando a própria coluna de Store Key da tabela fvendas e trazendo a loja dessa coluna que você quer usar. Então a primeira loja é a loja 2, igual a 2. Deixa eu pular a linha aqui para ficar fácil para vocês verem. Então, ó, meu primeiro filtro da Calculate foi esse. Só que tem que ser esse, ou a loja 78, ou a 395, ou a 512. Então, vamos colocar aqui 2 pipes. E vamos passar para o próximo filtro. Fvendas, Store Key, igual a 78. Podemos até copiar, né? 2 pipes de novo. Fvendas igual a 395. 2 pipes. Ou, opa, dei o Enter. Ou fvendas igual a 512. Ok? Fecho o parênteses da Calculate e Enter. Se eu trouxer isso para cá agora, ela já está me trazendo aí quantos produtos únicos eu vendi em qualquer uma dessas lojas por dia. Legal? Então, essa é a primeira maneira de fazer o nosso cálculo. Vamos fazer mais uma maneira agora. Vamos começar a usar agora o conceito do Row Constructor e do Table Constructor para fazer filtros. E aí a gente vai começar a usar algumas funções auxiliares que as pessoas não estão acostumadas a usar, como por exemplo o operador IN, que é a próxima que a gente vai usar. Então vamos lá. Ó. Vou copiar aqui o nome da minha medida, Ctrl C, e vamos fazer uma nova medida. Ctrl V, só que agora esse aqui vai ser in operator. Legal? Então a gente vai fazer de novo a calculate. Calculate da distinct count do product key, fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora, pessoal, a gente vai fazer um filtro novo, que é um filtro usando o operador IN. Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer que da coluna Store Key eu traga 4 lojas, ok? Então, da coluna Store Key, tudo que tiver dentro dessa coluna, desde que seja dessas 4 lojas. Então, fvendas, Store Key, ok? A gente vai fazer um IN agora, e agora a gente vai construir a nossa linha. Vai construir a linha só com as lojas que a gente quer. Então, ó, abre chaves e aí coloca o número das lojas. Aqui, ó.
278, 395 e 512. Então vamos lá, 2, ponto e vírgula, 78, ponto e vírgula, 395, ponto e vírgula, 512. Construí então a minha tabelinha com uma única coluna e nessa coluna somente as linhas que nos interessam. Legal? Esse é o operador IN. Dentro da coluna Store Key eu só quero essas linhas. Ele está descartando todas as outras, ficando só com a linha 2, 7, 8, 3, 9, 5, 512. Fecho parênteses, Enter. Vamos trazer para cá e ó, tem que dar o mesmo resultado. Se não der, está errado. E está lá, ó, exatamente o mesmo resultado. Legal? Tem mais uma maneira de fazer com uma função relativamente nova do DAX, que é a função treatas. Ela faz a mesma coisa que o operador IN, é como se fosse um contains row, né? Contain rows, como se fosse um contém aquela linha. Só que ela faz de uma forma mais complexa. Aí você pode perguntar, tá, Garcia, mas a performance disso? Calma, a gente vai chegar lá. Então vamos lá, vamos fazer mais uma medida, que vai ser o mesmo nome, só que agora com a função treatas. Legal? Então a gente vai fazer aqui um calculate novamente, de um distinct count, do product key, ponto e vírgula, e agora a gente vai usar a função treatas como filtro. Então, ó, a expressão, pessoal, a expressão agora é que vai ser a nossa lista de lojas, ok? Então a gente vai construir essa lista de novo. Então, ó, abre chaves, quais são as lojas? 278, 395, vamos lá, 2, ponto e vírgula 78, ponto e vírgula 395, ponto e vírgula 512. 512. Então, ó, essa agora é a nossa. A gente construiu somente as linhas que nos interessam dentro da expressão da treatas. Ponto e vírgula. Só que essas linhas são de que coluna? Em que coluna você quer filtrar essas linhas? Ah, na Store Key da F Vendas. Pronto. Então essa é a função treatas que a gente vai usar para fazer o filtro da Calculate. Enter. Olha que legal. Tem que dar o mesmo número, pessoal. Tá lá. Ó. São 3 maneiras distintas de chegar no mesmo resultado. Mas aí as pessoas começam a se perguntar, tá, Garcia, mas qual delas é mais eficiente? Bom, na verdade, a gente vai fazer isso no DAX Studio para a gente ver como esses cálculos são feitos. Então vamos lá e responder as dúvidas das pessoas. Então vamos para o DAX Studio, afinal essa aula é uma aula de DAX Studio, da playlist DAX Studio. Vamos aqui conectar no modelo e vou trazer para cá então o nosso DAX Studio. Legal? Bom, então vou fazer aqui uma evaluate da função row. Se você não está entendendo o que está acontecendo aqui nesse momento, vai na primeira aula dessa playlist, você vai entender o que está acontecendo, depois você volta aqui, dá uma pausa, dá uma olhadinha lá e volta, ok? Então, vamos avaliar agora a primeira conta que nós fizemos, que foi essa aqui, ó. Vamos pegar esse cálculo, Ctrl C, e vamos trazer para o DAX Studio para a gente avaliar aqui. Ctrl V, passa para fecha a função row, e agora a gente vai mandar a query plan e o serving timings para poder fazer a análise do tempo que essa expressão vai demorar para ser calculada. A gente vem aqui em server timings e dá um F5. Pronto. Olha lá. Então essa expressão demorou 8 milissegundos para fazer o cálculo. Desses 8 milissegundos ele passou metade do tempo no Formula Engine e metade do tempo no Storage Engine. Bom, para quem não sabe ainda o que é Formula Engine e Storage Engine, eu falei sobre isso numa palestra no Power BI Weekend, que aconteceu dia 2 e 3 de dezembro de 2017, lá na sede da Microsoft em São Paulo. A minha palestra foi sobre performance com DAX. Então, resumindo a história, Formula Engine é o motor DAX responsável por fazer os cálculos complexos dentro do DAX. Só que esse cara ele só consegue fazer um cálculo por vez. Ele é single thread, uma tarefa por vez ele consegue fazer. Ainda que você tenha muitos CPUs disponíveis, ele só vai conseguir usar um por vez. Então, cálculo complexo é com Formula Engine. E para o Formula Engine fazer o cálculo dentro do DAX,
ele precisa acessar o dado. E quem acessa o dado é o Storage Engine, é o SE. É ele que faz o data cache, é ele que vai no dado, gera o cache que você precisa e fornece isso para o Formula Engine para ele fazer o cálculo. Então, das duas, uma. Ou o seu DAX já entende que ele é um cálculo complexo, o Formula Engine já é ativado, solicita o Storage Engine o cache e volta para ele fazer o cálculo, ou o Storage Engine é ativado. O Storage Engine, ao contrário do Formula Engine, ele consegue fazer mais de um cálculo por vez, ele é multithread, então ele usa a quantidade de processadores que tiver disponível na sua máquina, tá? Só que ele só consegue fazer cálculos simples, ele não consegue fazer cálculos complexos. O Storage Engine não entende nada de DAX, quem entende é o Formula Engine. Então, quando o Storage Engine vai tentar fazer um cálculo e ele é muito complexo, ele deixa de ser simples, ele automaticamente manda uma requisição para o Formula Engine para que ele execute o cálculo para você. Então, o que está acontecendo aqui neste caso é que nosso Formula Engine e o Storage Engine ocuparam metade do tempo do cálculo cada um, 4 milissegundos cada um, gerando um total de 8 milissegundos. Legal? Bom, vamos ver o nosso segundo cálculo? Então, o nosso segundo cálculo foi usando o operador IN e o conceito de Row Constructor e Table Constructor. Então a gente vai pegar aqui a nossa Calculate, vamos trazer para dentro do DAX Studio. Vamos tirar essa Calculate daqui e colocar essa, transformar isso em vírgula, e F5, ó, 8 milissegundos foi o anterior, vamos ver agora, ó, 9 milissegundos. Então reparem, esse cálculo usando o operador IN, ele já demorou 1 milissegundo a mais. Ele passou 4 milissegundos no Formula Engine e 5 milissegundos no Storage Engine. Ele passou um pouco mais de tempo aqui fazendo os cálculos mais simples para depois pedir os cálculos mais complexos. Então repara, demorou um pouco a mais. Mas pessoal, olha só, antes de a gente passar para o próximo cálculo, vocês têm que entender o seguinte. Essas depurações do DAX Studio, elas dependem de uma série de fatores. A memória que está disponível na sua máquina no momento que você está executando, a quantidade de processadores está disponível na máquina no momento que você está executando. Por isso que é bom você executar uma série de vezes a mesma depuração e tirar uma média daquilo ali, tá? Nunca pega a primeira que aparecer e achar que aquela lá é a definitiva. Então, por exemplo, vou executar mais umas vezes aqui, ó. Dei mais um F5, olha, já desceu para 5 milissegundos. 8 milissegundos agora, refez o cálculo. Então repara, 3 milissegundos no Formula Engine, 5 milissegundos no Storage Engine. Vou mais uma vez. Tá, 8 milissegundos de novo. Só que agora aconteceu um negócio diferente. Agora, ele passou 47 milissegundos no total no Storage Engine. Por quê? Porque ele usou 9.4 processadores disponíveis. Se você dividir 47 por 9.4, vamos dividir aqui para a gente ver quanto vai dar. A gente começa a entender como é que o DAX funciona por trás, né? Então, ó, 47 dividido por 9,4, ó, 5 milissegundos, exatamente o tempo que ele passou no Storage Engine, ok? Então ele passou 5 milissegundos porque ele conseguiu usar 9 processadores para calcular um cálculo que na verdade demorou 47 milissegundos. Como ele usou vários processadores, ele reduziu isso para o tempo consolidado de 5 milissegundos. Mas repare que o tempo total foi de 8 milissegundos do seu processamento deste cálculo. Bacana? Vamos pegar a nossa última conta? Então vamos lá. Vamos pegar a nossa última conta aqui, que já foi usando a Triatas. A gente vai ver se existe diferença nesses cálculos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos tirar essa calculate, colocar a calculate nova, transformar isso em vírgula e depurar F5, pessoal. Vamos lá. Olha que legal. 9 milissegundos a Triatas levou. Olha, 16 milissegundos ele passou com 3 processadores funcionando no Storage Engine, o que resultou em 5 milissegundos, e 4 milissegundos ele passou no Formula Engine. Vamos dar mais uma vez? Ó, 8 milissegundos, mais uma vez, para testar, 8 milissegundos novamente. Então repara, o desempenho do Triatas e o desempenho do operador IN foram mais ou menos os mesmos. O que muda, pessoal, é a complexidade do cálculo. Não vou entrar nesse detalhe nessa aula, vou deixar para uma aula mais para frente. Mas olha, quantas etapas o Triatas usa dentro do Physical Query Plan? Ó, 15 etapas para fazer o cálculo. Legal? Isso também consome tempo. Vamos ver a outra, a segunda.
quantas etapas do operador IN ele vai fazer? Então, ó, vamos voltar aqui para o DAX Studio. Vamos tirar aqui o Calculate Quadriatas e vamos transformar isso aqui, ó. F5. Pronto, olha lá. Repara que somente 11 etapas. Então, uma gerou 15 etapas para fazer o cálculo, outra gerou 11. Mas repare que os tempos são bem parecidos. Uma leve vantagem para o operador IN. É lógico, se você tiver com uma massa de dados muito grande, que não é o nosso caso aqui, está trabalhando com uma tabela de vendas com... Deixa eu ver quantas linhas ela tem. Ó, 3 milhões de linhas. Então, à medida que você vai trabalhando com volumes de dados cada vez maiores, você consegue ver essas diferenças no DAX Studio com mais nitidez. Então, neste nosso caso, a operador IN ela ganha na performance do Triatas, por exemplo, mas elas são bem similares. A diferença é que uma gera mais etapas no Physical Query Plan, a gente vai falar sobre isso em próximas aulas, do que a outra. Legal? Mas reparem, são 3 maneiras de você encontrar o mesmo resultado. E aí você vai estudando o DAX Studio, não tem fórmula mágica, não tem uma receita de bolo para fazer o seu DAX ficar mais eficiente. Não, literalmente vai requerer testes e mais testes. Ok? Então essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. 13 de fevereiro, Carnaval, e a gente está aqui levando conteúdo para vocês. Um forte abraço a todos, tchau, tchau, valeu!